Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma correção da questão 95 da prova do Enem, caderno cinza que eu estou seguindo aqui. E pessoal, hoje não vai ser uma aula comum, eu vou acabar falando uma coisa muito importante, então assista até o final que é importante. Essa questão aqui é uma questão relativamente fácil, uma questão que muitos alunos erraram, alunos de alto nível, por conta de uma confusão e de uma coisa que eu espero, depois que você saia dessa aula, você não erre nunca mais, que é uma coisa que tem a ver até com a prova de linguagens, e você aplica isso em basicamente tudo, todas as questões de física, biologia, um pouco em química, mas em matemática você quase nunca é possível ter esse raciocínio, que é basicamente você ignorar o comando da questão, o que geralmente é essa partezinha aqui, ou então o que o texto está falando, você acaba ignorando, levando pelo seu próprio pensamento, e aí você erra a questão, que foi o que aconteceu com muitos alunos aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática, né? E vamos lá. Vamos primeiro ler a questão. A deficiência da enzima lipase ácida causa uma doença em que o portador apresenta células que não degradam o colesterol esterificado, nem triglicerídeos, resultando no depósito desses compostos em diversos órgãos, principalmente no fígado. O fígado é o local onde a gente acumula a gordura. Bem, aí vamos ver o comando. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Primeiro, vamos ver do que está falando do texto. O texto está falando de uma deficiência de uma enzima que não está digerindo, provavelmente não está degradando, ó, a palavra não degrada colesterol, e graças a isso está tendo um acúmulo dele no fígado e acaba prejudicando a saúde e diversas coisas. Aí vamos lá para o tópico frasal aqui. Essa doença resulta da insuficiência funcional de qual estrutura celular? Pessoal, vamos lá. O gabarito dessa questão é a letra A, lisossomos. A gente sabe que o lisossomo ele faz parte da digestão celular. Mas se o aluno não se atentar e esquecer o enunciado e essa palavra aqui não degrada, ele pode acabar marcando, você pode até, ah, meu Deus, isso é ridículo, mas muito aluno marcou ribossomo, muito aluno marcou retículo endoplasmático liso, que, pessoal, existe uma certa lógica para levar essas questões? Existe, mas não é o que está se tratando no texto. Você tem que entender que o texto lhe pede uma coisa, você tem que ver a partir do texto, o que o texto está mandando. Se você rodear demais uma questão, muito provavelmente você está errado. Vou mostrar como uma pessoa provavelmente rodearia essa alternativa B aqui do ribossomo. A gente sabe que o ribossomo, se você não estudou citologia, você tem que ver uma aula de citologia básica. O ribossomo, ele é basicamente o produtor de proteínas. E se você viu uma aula de proteínas, você lembra que proteína também é uma enzima. E você pode imaginar na sua cabeça, vamos supor que o ribossomo está trabalhando aqui, não está produzindo as proteínas, e aí as proteínas não estão se transformando em enzimas e não estão digerindo os lipídios, e graças a isso está acumulando no fígado. Vê a volta que eu dei para chegar nessa justificativa. Você viu o tanto foi que eu falei, imaginei tanto? O Enem, ele não é de fazer você imaginar tanto, ele é mais direto. Quando ele fala uma coisa, ele quer que você seja direto. Retículo endoplasmático liso, ele tem a ver também com a síntese de lipídios, né? Você poderia imaginar que tem alguma coisa a ver, levar um raciocínio bem profundo aí, sei lá. Dá para justificar até pela mitocôndria, para vocês terem noção. Por exemplo, a mitocôndria ela usa lipídios para produzir energia quando não tem mais glicose. Então dá para você encaixar aí, seguindo o mesmo raciocínio do lisossomo, dá para você encaixar na questão. Mas não, pessoal, você tem que ver a palavrinha-chave, não degradam. O que o lisossomo, o retículo endoplasmático liso, tem a ver com degradação? Nada. Peroxissomo, ele degrada. Muita gente poderia marcar isso por essa questão. Ele degrada. Só que na questão dos lipídios, o peroxissomo, ele só faz a síntese. Sintetiza. Vai ficar uma bosta aqui de escrever porque eu estou no mouse, mas tudo bem. Ele sintetiza. E a mitocôndria, ela acaba degradando eles de certa forma, né? Mas ela não degrada os lipídios na forma completa. A mitocôndria, ela degrada os ácidos graxos, que são
pedaços dos lipídios, não é ele por completo, então não se encaixa também. E o ribossomo não degrada nada, ele faz muito pelo contrário, ele produz. A única alternativa aqui, que faz parte da degradação, é o lisossomo. Pessoal, e se você se atentar ao enunciado, ele vai até falar, isso aqui é a estrutura mais ou menos do lisossomo, ele é assim, e aqui dentro dele vai ter, esse envoltório aqui vai ser basicamente carboidrato e lipídio, e dentro dele vai ter alguns H+. Fazer aqui vai ficar bem cagado, mas tá aí. Alguns H+. E, bem, se tem H+, né, a gente sabe que H+, é ácido e OH- é básico. Bem, pessoal, como que funciona o lisossomo? Ele basicamente vai envoltar qualquer substância que ele queira digerir ou, sei lá, exterminar do corpo, e ele vai, com esse meio ácido, vai acabar digerindo. E a questão até fala disso, ó, enzima lipase ácida, ou seja, correlacionando a isso daqui. O peroxissomo ele tem um caráter um pouco mais alcalino, né? Porque ele degrada, se você viu a aula, né? Ele degrada substâncias de caráter básico, como o álcool, por exemplo, que não é tão básico assim, é levemente básico, mas tem OH na sua estrutura, que a gente sabe que o OH ele faz parte da estrutura do álcool, então ele serve para a desintoxicação do álcool. E bem, pessoal, é isso basicamente. Se atentem, resumindo tudo, se atentem a não imaginar demais. Se você imaginar demais, muito provavelmente você vai errar. E é isso, essa questão fácil, teoricamente, só que muito aluno caiu nela, pô, é palhaçada isso aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e não errem nisso novamente. Se gostou, compartilha, dá like e é isso, pessoal. Até uma próxima.